Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre um tema de coaching, utilizando esta situação do coronavírus como exemplo. Olhem, acabo de fazer o meu primeiro vídeo em inglês, filo para um público muito específico. Eu tenho alguns clientes fora de Portugal, tenho trabalhado muito com clientes no estrangeiro e foi-me pedido por uma delas, na verdade, uma senhora, para fazer um vídeo em inglês, porque eu falei-lhe neste canal e ela gostava de ver o que é que eu ando aqui a fazer. Mas o tema que eu abordei nesse vídeo gostava também de abordar agora aqui em português convosco, porque é um tema que eu acho muito interessante. Vou falar sobre inteligência emocional. Falemos então sobre inteligência emocional. Este termo tornou-se mundialmente conhecido há mais ou menos 25 anos, através de um livro escrito por um senhor chamado Daniel Goleman, e foi publicado em 1995, no qual ele explica o que é que inteligência emocional significa. Goleman estabelece uma espécie de contraponto entre o quociente de inteligência emocional e o quociente de inteligência, ou QI, que era medido até então e que era utilizado para, no fundo, distinguir as pessoas mais inteligentes, logo mais propensas a virem ser bem-sucedidas na vida, das pessoas menos inteligentes. E, no fundo, Goleman abre ali uma charneira e começa a haver muitos estudos depois do livro de Goleman que precisamente indicam que mais do que o quociente de inteligência, será o quociente de inteligência emocional a ditar a probabilidade de sucesso que uma pessoa, um jovem, enfim, irá ter na sua vida, nomeadamente na sua vida profissional. O que eu acho muito interessante neste livro de Goleman é que, passados 25 anos, continua a ser uma leitura interessantíssima. E ontem estava a pensar um bocadinho nestas coisas do coronavírus, de nós estarmos em casa, e ocorreu-me que, de facto, provavelmente é o nosso nível de inteligência emocional, o nosso quociente de inteligência emocional, que vai ditar com que facilidade é que nós lidamos com esta situação de estarmos confinados em casa ou, enfim, no nosso trabalho, enfim, estamos um bocado em o chamado isolamento social e não é propriamente o tal QI. O quociente de inteligência emocional, no fundo, também nesta situação tão específica e tão única, é o que nos vai ajudar a vivê-la de uma forma saudável e a manter-nos também mentalmente saudáveis. E é precisamente por isso que eu hoje quero falar sobre inteligência emocional. E associada a este conceito da inteligência emocional, gostava de falar-vos sobre um modelo de feedback. Este modelo não foi inventado por Goleman, mas certamente que quem o criou estava a pensar na inteligência emocional e a inteligência emocional está aqui um bocadinho por detrás das ideias que este modelo segue. Porquê que eu falo sobre um modelo de feedback? Olhem, porque basicamente nesta situação em que nós estamos, ou muitos de nós estão obrigados a ficar fechados em casa, numa situação em que nas notícias basicamente só ouvimos desgraças, em que se fala em crise, o que acontece é que as pessoas vão naturalmente ficar num certo stress emocional. E este stress, associado ao facto de que estamos em relação muito próxima e diária com um número restrito de pessoas, para aqueles que estão, enfim, não estão sozinhos em casa, gera muito facilmente conflito. Uma das formas de resolver os conflitos, obviamente, é dialogando. E é importante que as pessoas falem sobre o que é que originou o conflito. E muitas vezes o que origina o conflito, ou quase sempre aquilo que origina o conflito, são situações muito específicas. Portanto, este modelo de feedback sobre o qual eu gostaria de falar hoje é uma forma de nós falarmos sobre situações específicas, darmos, no fundo, dizermos o que é que nós sentimos em determinadas situações e, portanto, dialogarmos sobre estes conflitos no sentido de tentar resolvê-los. E, portanto, é isso que eu vou falar hoje. Vou-vos falar sobre um modelo que se chama SBI. O SBI é um modelo em 3 passos. SBI significa Situation, Behavior, Impact. O modelo tem um nome em inglês e, basicamente, isto traduzido para português seria situação, comportamento, impacto. Cada uma destas fases tem um determinado nome e o nome, no fundo, explica o que é que essa fase é. Vamos então ver passo a passo o modelo SBI. Comecemos então por falar sobre o S. E aqui, para facilitar o entendimento do modelo, eu vou usar aqui um exemplo. E o exemplo seria, imaginem que isto se tratava de eu a dar feedback, imaginemos, ao meu marido, estávamos os dois em casa, nesta situação de isolamento social, e tinha ficado combinado que seria ou um ou outro ir ao supermercado. Portanto, vamos ao supermercado 2 vezes por semana, imaginemos, e uma vez sou eu, outra vez é o meu marido.
ora, ontem de manhã era a vez do meu marido ir ao supermercado, mas ele resolveu que não ia e, portanto, disse que não ia e não deu mais explicações. Esta é a situação, eu não fiquei contente com aquilo que aconteceu e vou então agora dar-lhe feedback. Pronto, o S desta situação seria precisamente colocar a situação no seu contexto temporal e espacial. Portanto, diria, ontem de manhã era a tua vez de ires ao supermercado. E, portanto, isto era o S. É uma descrição muito simples e muito objetiva da situação. Passemos então agora ao B. O B é behavior, portanto, é o comportamento. Neste caso, existe aqui uma coisa muito importante, que é, neste modelo de feedback, eu só posso falar sobre comportamentos que eu tenha diretamente observado. Portanto, neste caso, era a vez do meu marido ir ao supermercado e eu observei, ele disse-me que não iria e não me deu mais nenhuma explicação. Portanto, o comportamento é este. Começo pela situação, ontem de manhã era a tua vez de ir ao supermercado e tu disseste que não irias sem dar nenhuma explicação, sem dar qualquer explicação adicional. Este seria o comportamento. É muito importante aqui não só descrevermos situações diretamente observadas por nós, como também não qualificarmos essas situações. Portanto, não vamos utilizar adjetivos para descrever o comportamento. Vamos simplesmente, de uma forma o mais objetiva possível, falar no comportamento. E neste caso o comportamento foi recusaste-te, disseste que não irias, sem dar mais explicações. E finalmente o I de impacto. Olhem, se no passo anterior, que era o comportamento, era muito importante não esquecer de falar apenas sobre situações, comportamentos que eu tivesse diretamente observado, e isto porquê? Para evitar a subjetividade de eu estar a falar sobre algo que me tinha sido contado por outra pessoa, aqui também é muito importante ter uma coisa em consideração, que é, eu vou falar sobre o impacto em mim. Portanto, eu não vou falar sobre o impacto noutras pessoas, não vou falar sobre as intenções de quem teve o comportamento, vou falar só sobre aquilo que eu sei, que é o impacto que esse comportamento teve em mim. Assim sendo, por exemplo, no exemplo que eu tinha dado, em que eu estava a dar feedback ao meu marido porque ele não tinha querido ir ao supermercado, eu iria dizer, o facto de não teres querido ir ao supermercado quando era a tua vez de o fazer, fez-me sentir triste, fez sentir que tu não respeitas os compromissos que tens comigo, ou não respeitas as combinações que fizeste comigo. Portanto, eu não estou a dizer que ele foi desrespeitoso, ou que ele foi desatento, ou que ele teve uma determinada intenção, porque isso eu não consigo julgar, não é? Eu não quero fazer um juízo de valor sobre a pessoa, sobre o seu caráter ou sobre aquele comportamento. Aquilo que eu quero é falar sobre aquilo que eu tenho a certeza, que é a forma como eu me senti. E ao fazer isto, vou transformar este feedback numa coisa bastante objetiva, porque não há dúvida de que só eu é que sei falar sobre os meus sentimentos e sobre a forma como eu me senti relativamente a uma determinada situação. Olha, eu acho que o modelo SPI é um modelo muito versátil. Na verdade, eu costumo ensiná-lo em contexto profissional, portanto, falo muito nas minhas formações sobre este modelo e, no fundo, incentivo as pessoas a utilizarem-no, por exemplo, quando trabalham em equipas, mas acho que também pode ser aplicado, neste caso, ao contexto familiar e, portanto, aquelas pessoas que estão agora em casa, se calhar a viver até em espaços muito pequenos, a passar muitas horas por dia com as mesmas pessoas, será, no fundo, uma forma de conseguirmos enquadrar os nossos sentimentos, as nossas pequenas frustrações, sem também ofendermos os outros. Portanto, no fundo, deixarmos aqui aberta a via do diálogo e podemos expressar aquilo que sentimos sem fazermos juízos de valor, sem julgarmos a personalidade dos outros, o caráter dos outros. Portanto, acho que é um modelo interessante e, olhem, para já podem começar por praticá-lo em casa, para aqueles que estão em casa, ensiná-lo às pessoas que vos rodeiam, porque isto realmente é muito mais efetivo quando todos os interlocutores o conhecem e o aplicam, e depois, quem sabe, quando regressarmos ao trabalho, começarmos também a aplicar no nosso local de trabalho. Eu acho que as empresas que têm uma cultura de feedback, e sobretudo este tipo de feedback, que é muito específico, que é muito objetivo, têm sempre a ganhar, porque existe muito maior comunicação entre os colaboradores e existe um ambiente muito mais distendido, que é isso que se pretende. Para já em casa, pratiquem, apliquem-no e, sobretudo, nunca deixem de falar uns com os outros, nunca deixem de dialogar, porque isso é super importante para nós mantermos a nossa saúde e bem-estar emocional. Muito obrigada e voltarei em breve certamente com mais um vídeo. Até lá!